A Globo me ligou aqui umas 4 vezes querendo saber onde que eu tinha desenvolvido aquela tecnologia. E eu falei, foi aqui em Brasília, com um amigo que já trabalha comigo há 3 décadas, é um gênio, e um outro hacker genial, montaram, e eu fiz uma TV que ia para todo mundo, tínhamos 19 suportes de nuvens espalhadas pela Terra, de servidores, cobria o planeta inteiro. E eu tinha milhares de visualizações, onde só tinha o Orkut, não tinha YouTube, não tinha nada dessas outras plataformas, não tinha comunicação ao vivo, barata, como a gente está fazendo aqui agora, não tinha nada disso. Depois é que surgiu. Então, eu estou acostumado a saber que essas novas tecnologias podem ser utilíssimas para quem tem uma atitude criativa e visando a promoção do enriquecimento humano, do desenvolvimento humano e de tudo isso. Mas também, na mesma onda, na mesma leva, surgiram as coisas mais loucas, mais impensáveis, mais, de fato, para além do imaginário até então, e que estão presentes entre nós. Nós temos a Dark Web, a Deep Web, a gente tem todas essas manipulações políticas acontecendo no mundo inteiro, onde ninguém precisa mandar mais espião, nem preparar um contingente de sublevação política em lugar nenhum, para alterar resultados de eleições, para fazer com que uma articulação, um ataque de hackers terroristas consiga se imiscuir em milhões de famílias numa sociedade, dando informações falsificadas, construídas de uma maneira tão bonita que você pensa que veio dos melhores informes jornalísticos da Terra, quando na realidade foi fabricada em algum outro país por pessoas que tinham, em troca de milhões ou bilhões, de uma negociação política acontecendo num outro lugar, vendido esses serviços. O que já aconteceu antes na história, a gente recentemente tem documentação disso, e continuará havendo, de modo que eu estava lá no canal, equivocadamente, desde 10 para as 8, ouvindo uma conversa sobre política, e não, era outro papo sobre política, eu ouvindo, querendo saber quando é que iam me chamar, falando, meu Deus, e a inteligência artificial? Será que abandonaram? Ficou só a inteligência natural da gente aqui? Mas, enquanto eu estava lá, vendo os argumentos, eu estava justamente pensando no fato de que, como o assunto lá era político e influência política e tudo mais, e ninguém falava da inteligência artificial, eu estava pensando, bom, tomara que quando chegar a minha vez o assunto venha para esse tema, porque democracia se tornou uma coisa relativa, não na construção do Lula. A meu ver, o que o Lula disse sobre a democracia é relativa para mim, para você, não é a mesma coisa, eu estava totalmente equivocado, no mínimo do ponto de vista linguístico, no mínimo do ponto de vista da articulação do português, no mínimo na capacidade cognitiva de botar uma frase depois da outra com sentido, sem criar uma arapuca cognitiva para ele mesmo, no mínimo. Agora, não é assim mais, porque qualquer um pode influenciar na eleição de qualquer lugar sem ninguém estar sabendo. Então, a grande relativização da democracia começa no fato de que nós perdemos a pegada para segurar as informações. Nós não temos mais nenhuma garantia de que as pessoas estão recebendo informações legítimas, numa média ponderada aceitável de razoabilidade real, que tem a ver com a realidade que a gente pode ir medindo e conferindo a convergência dos diversos informes
fazer uma média ponderada e sensata de qual seja a informação de variação saudável para a gente crer, tudo isso está em processo de desconstrução cotidiana e vai continuar. Não tem tecnologia que pare mais essa tecnologia. Porque à medida em que eu fico satisfeito com essa tecnologiazinha, porque eu sou um cara bobo, eu sou um indivíduo que quer ajudar o próximo, que quer produzir o maior número possível de conteúdos úteis, fazê-los chegar às pessoas, mas isso é coisa de um otário da humanidade, que está aqui para servir a humanidade, que não está com interesse em nada a não ser nisso. Então, o GPT, o chat GPT.5.6, todos esses que estão chegando aí com capacidade de ler vídeo, de achar a tua fala dentro de um vídeo, no tema que você está tocando, num vídeo de 3 horas, ele isolar tudo com ordem. Eu boto aqui dentro da internet e pergunto sobre coisas que eu ensino no meu cotidiano. São as melhores respostas que eu tenho, objetivamente, são do chat GPT. Você pergunta lá, ele me diz, não, o Caio Fábio ensina sobre a área tal, aí faz um arrazoado completamente lúcido, lógico, e eu quero usar. Eu estou me preparando para colocar o site GPT dentro do meu portal, onde eu tenho mais de 70 mil páginas escritas sobre os temas mais variados e mais de 24 ou 25 mil vídeos sobre os temas mais variados. E, através dele, eu posso produzir uma quantidade brutal de material de informação escrita, digitalizada, organizada, sistematizada, para colocar na mão de um monte de gente. Mas isso é o que eu vou fazer. Ou quando eu vejo todo esse desenvolvimento ligado à neurociência, meu coração fica cheio de alegria, meu Deus, porque a gente pode encontrar curas para Alzheimer, para Parkinson, para algumas doenças de natureza neurológica completamente condicionadoras do indivíduo a uma quase não-vida e que podem ser de uma utilidade libertadora do ponto de vista da saúde humana. A mesma coisa nos exoesqueletos que estão chegando aí, que vão praticamente acabar com todas as paralisias, a falta de mobilidade, a capacidade de eletrodos na mente controlando o exoesqueleto para todo lado. Todas essas coisas que a gente olha como soluções científicas e de saúde humana e de desenvolvimento humano extraordinários e são inegáveis, e a gente precisa utilizar-se deles sim, todos eles, todavia, têm o outro lado da mesma moeda. Porque isso é para gente que pensa o bem, que vai construindo aquilo querendo desenvolver a vida humana, melhorar o planeta, criar sustentabilidade, melhorar o clima, investir em energia limpa, desenvolver outras coisas, fazer pesquisas espaciais para desenvolvimento através de outros materiais e outros minérios e outros recursos que não estão na tabela periódica, criar novos aparatos que possam vir a ser úteis para a humanidade. Tudo isso é aquilo pelo que eu torço. Mas eu sei por milênios de anos de observação do que os homens chamaram de progresso, que sempre tem um lado bom, tem um lado mal, tem a faca, que é um bisturi que salva alguém, que já está em uso desde a Mesopotâmia, como bisturi, como no Egito, como em tantas outras culturas que já demonstraram terem tido, há 5, 6 mil anos atrás, um avanço extraordinário que a gente só readquiriu do século XIX para cá, mas, conquanto a torcida seja nessa direção,
A mesma tecnologia que cria o bisturi cria a espada invencível para ser um aparato de vantagem extraordinária contra um inimigo mais fraco. Isso no passado. Imaginem no que diz respeito ao que está acontecendo nos dias de hoje. Então, o que vai ter de manipulação mental inevitável, porque tudo chega em nome do conforto. Eu, por exemplo, estou aqui me alimentando em nome do conforto. Eu posso fazer um livro por semana com o material que eu já escrevi, que está guardado, com os milhares de vídeos da minha vida toda. Posso, inclusive, criar uma evolução do meu pensamento, como eu pensava há 50 anos atrás e penso hoje, e mostrando como é que isso se conectou. Amém, coisa boa. Mas, por outro lado, você tem aqueles que veem em todas essas tecnologias oportunidade de controle mesmo. Porque a maior obsessão humana é por controle. É controle. Controle. Então, a gente não vai precisar mais fazer os esforços de manipulação subliminar, nem de manipulação marqueteira, nem coisas vindo de fora para dentro para influenciar, nem mentiras construídas e impressas ou publicáveis digitalmente. Isso vai chegar a um ponto em que eu vou querer conforto. Aí alguém vai me dizer, olha, você chipado, você vai ter um conforto extraordinário. Primeiro, o conforto das línguas. Você vai poder falar mandarim, cara, sem precisar fazer curso de mandarim, qualquer coisa. Para um cara como eu, que vive de comunicação há 50 anos, ontem eu fiz 50 anos de pregação do Evangelho, viajando pela terra, pregando em vários idiomas e tal. Bom, para um cara como eu, isso é boa nova absoluta. Eu chegar, sentar aqui, clicar aqui no mandarim e mandar ver, falando português que vai sendo convertido para o mandarim, atingindo a terra inteira. Para alguém que veio ao mundo para falar, para pregar e para divulgar uma mensagem, pode ter coisa mais fácil, conforto maior, ou você vê deficiências de todas as naturezas, tanto físicas quanto mentais e cognitivas, poderem ser curadas e alteradas. Quem não quer? Quem não quer esses confortos de, por exemplo, fazer uma conexão Bluetooth com todos os seus equipamentos da casa com a mente? Antes de você chegar em casa, você já ir dando ordens para a sua casa, dando ordens para o seu carro, dando ordens para tudo. Ou seja, tudo chega primeiro com a fundamentação da ciência, que vai trazer saúde e desenvolvimento humano melhor, que vai curar doenças, que vai facilitar a vida, que vai limpar o clima, que vai facilitar a produção de energias limpas e novas formas de energia. Ou seja, tem um aparato de sugestões bondosas e ricas que são inquestionáveis, e só uma pessoa louca não as aceitaria como benefício para uma sociedade de bilhões de seres humanos planetários que estão para além da nossa capacidade analógica de fazer gestão do fenômeno. O próprio mundo, como ele está, já deixou o nosso tipo de política obsoleta. Nossas formas de apreensão de cultura, de pesquisa, de tudo isso em estado de obsolescência, de ir na porta de um por um. Vai chegar a hora em que todos estarão debaixo de uma consciência única, sistematizada, universal, inseparável, que ninguém vai poder fronteirizar. Ninguém vai poder fronteirizar. E, aliás, é um dos vaticínios do Apocalipse, é que chegaria a época em que as estátuas falariam. É um modo antigo, 2000 anos atrás, de falar que o inanimado ganharia vida, como o apóstolo João encontrou essa forma de dizer, que o inanimado ganharia vida. Ele disse, porque as estátuas falarão.
e fariam parte desse novo sistema. E a segunda coisa que o apóstolo João diz é que esse tipo de desenvolvimento que chegaria e que estaria nas mãos dos poderosos da Terra teria a finalidade de controlar psique antropon, ou seja, alma humana, mente humana, pensamento humano. Então é nessa direção que a gente está indo. Sem falar que o ser humano não aguenta saber que ele pode e não realizar. São poucas pessoas na Terra que dizem não para aquilo que podem, para aquilo que conseguem. É como o Clinton falou sobre a estagiária da Casa Branca, a Mônica Lewinsky, quando perguntaram a ele por que o senhor pegou ela, com tanta mulher para o senhor pegar escondido no mundo inteiro. Por que ela, dentro da Casa Branca, no Salão Oval, fazendo experimento de charuto na estagiária? Por que ela? E ele falou, pela mais básica e imoral de todas as razões. Simplesmente porque eu posso, porque eu podia, porque estava na minha mão. Então a gente assiste no curso da História Humana, e olhando para isso desde tempos imemoriais, que os seres humanos sempre desenvolveram coisas interessantes, uma minoria as praticou definitivamente para o bem, são esses que a gente chama de médicos sinceros, de cientistas sinceros, ou de qualquer outra coisa sincera e humana, mas a grande maioria utilizou para o ludíbrio, para o engano, para a manipulação, para o controle, para a ameaça, para todo esse tipo de coisa. Então eu vejo que o cenário não tem como mudar. E não seremos nós, nós temos que fazer todas as leis possíveis para atrasar e para diminuir a chegada desses tempos que não vão chegar de maneira oficial. As coisas chegam do ponto de vista da monstruosidade da mágico-tecnologia, do tipo ilustrado pelo filme A Ilha do Dr. Monroe. Essas coisas estão acontecendo hoje na Ilha do Dr. Monroe. Está cheio de ilhas do Dr. Monroe no planeta. Um chinesinho, há 4 anos atrás, fez uma edição no Gene, lá na China, acabou preso, mas demonstrou a capacidade de edição com uma certa facilidade, de mutação e de transformação e de transmudação até da própria natureza humana, fazendo toda a sorte de edições. E a gente vê que quanto mais essas oportunidades são aventadas, mais a mente humana, de um lado, se alucina. Porque eu vejo, por exemplo, o pessoal apaixonado por tatuagens dos últimos 40, 50 anos, especialmente dos últimos 10, quando elas ganharam uma perspectiva artística e de comunicação e de arquetipia simbolizante muito forte. Eu tenho visto da parte deles a ansiedade pela chegada dessas novas tecnologias que vão substituir as nossas tatuagens e que vão ficar aqui. Você não precisa ler de fora, passar aqui um sensor para leitura. Eu estou aqui com o meu sensor de leitura de diabetes. Ó, que coisa maravilhosa! Antes eu tinha que me furar 15, 20 vezes por dia para controlar o meu sangue. Hoje eu passo isso aqui, ó. Estou aqui, um pouco acima da média, porque eu não comi nada, não tomei remédio, não fiz coisa alguma. Daqui a pouco eu boto tudo isso na média que eu queira. Quem é que vai rejeitar um conforto desse? Agora, junto com um conforto desse, vem milhares de outras coisas que são ligadas, são chifópogas, não na natureza do bem, mas chifópogas no potencial tecnológico que pode ser dirigido numa outra direção. Então, o que a gente vai ter que se preparar
é para continuar lidando com o que a gente lida todo dia. Uma arma na mão de um policial honesto é uma segurança. Na mão de um miliciano louco é um perigo. Nas mãos de uma pessoa responsável, que cuida de uma fazenda enorme, é uma proteção necessária. Nas mãos desse monte de meninos e meninas que andam armados, com 4, 5 armas nas mãos, foram dadas no último governo para eles, essa concessão perversa, pode ser um perigo assustador para a vida urbana, ou para qualquer coisa assim. Então, não temos como fugir da ambivalência nem da ambiguidade. Agora, o que se tem que criar é o máximo possível de leis que inibam. Agora, fora uma grande hecatombe de natureza universal, e eu creio que nem mesmo uma grande hecatombe de natureza universal, tipo uma guerra nuclear realmente nuclearizada, nem isso eliminaria o desenvolvimento do que já se alcançou, e ainda considerando mais que nas guerras essas coisas se desenvolvem muito mais. As tecnologias crescem muito mais nos estados de guerra e de conflito, onde um precisa desenvolver supremacia sobre o outro. Então, eu olho para isso, falo com os meus filhos e os meus netos, eu ainda não tenho bisnetos, mas o papo aqui é reto com todo mundo, tenho neto de 24 anos, a conversa é geral, os filhos são todos adultos, porque eu tento prepará-los para o que vem aí. Eu digo, olha, vamos usar o melhor que a gente possa usar isso em todas as direções do que produz o bem e o desenvolvimento humano. Agora, ninguém se iluda, ninguém seja ingênuo, isso é uma coisa que a gente tem que fazer com os olhos muito abertos, porque a inevitabilidade de que isso ande na direção da ambivalência não é só, quer dizer, é inevitável, não é uma possibilidade, é uma inevitabilidade, porque os humanos continuamos a ser todos nós. A gente mesmo está aqui com um outro governo em ação, com projetos humanitários de desenvolvimento humano, de ciência e tecnologia, de melhoria climática, tudo isso de 6 meses para cá. Mas a gente estava, 4 anos atrás, numa situação de negação de tudo isso, onde tudo que se fazia era contrário a tudo isso. Então, você vê que a nossa fragilidade em relação a lidar com uma coisa tão potente quanto essa é enorme. E a gente vai ter que viver nesse estado de vigilância, porque retroação você não encontra nem nas maiores ficções. Você pode pegar qualquer natureza de ficção, de projeção de futuro, mesmo assim um Mad Max da vida, muito doido, mas as tecnologias avançadas estão lá. Destrói-se o mundo inteiro, mas não os aparatos. Os aparatos parecem ser indestrutíveis. E depois de um certo momento, eles vão ganhando vida própria em relação às suas autoconstruções, autorreparos, autorreplicâncias, todas essas coisas. E a gente só está botando o pé ainda na dimensão da nanotecnologia, que é onde as maiores e mais fantásticas coisas daí vão proceder, de acordo com o que a gente já sabe até agora, e só estamos arranhando. O que vem por aí é enorme. Eu vi a Bruna levantar a mão ali, não sei se foi para mim. Foi? Você estava falando do Alzheimer, né, e da inteligência artificial. Não sei se vocês viram ontem as entrevistas que saíram de uma nova droga para ajudar a controlar o Alzheimer. Me fugiu o nome, mas ontem saiu. Eu vi. Enfim. O que não pode. Mas ótima reflexão do caro Caio. Você quer fazer alguma questão? Porque o Vitor tem uma fala também. Porque eu queria ressaltar, né, e
discordo muito, né? Bom, pouco importa a minha opinião, mas que eu vejo a sociedade médica muito contente, né, com o uso da inteligência artificial para cirurgias super tecnológicas, né, para enfim. E aí cai o pastor aqui falando sobre o Alzheimer, inteligência artificial, e ontem a matéria sobre, eu esqueci o nome da droga, inclusive vou trazer o Gonçalo Vecino amanhã para falar com a gente sobre isso. Mas diga, Vitor, foi ótima reflexão aqui do caro Caio Fábio, vai ter mais espaço. Rogério, sim, o pastor sempre foi aqui de casa e sempre veio por aqui. Mas traremos muito mais pastor aqui. Voltará. Bom que ele achou o link. Que bom que achou o link certo. Mas diga, Vitor, eu tenho certeza que o Vitor tem algum comentário também, foram várias nuances ali. Gostei muito da fala sobre Alzheimer, sim, a história da tradução também quebra fronteira, gente, achei... Tem lados muito bons dessa tecnologia, né? Há de se falar disso também, o pastor colocou uma reflexão de fato muito construtiva. Porque, diga, Vitor, sei que você está aí louco para colocar essa perspectiva, e ela é boa, manda. Não, vou te falar que até pouco, porque eu acho que a fala do nosso querido Caio Fábio é tão contundente e, ao mesmo tempo, expressiva, contundente, e ele diz coisas que, assim, particularmente eu gosto de ouvir nessa fala, porque ele nos alerta, é a interpretação que eu fiz, pastor, sobre essa dicotomia, sobre essa circunstância factual de uma repetição do humano. A gente está diante, de alguma forma, de, talvez, tomadas de decisões constantes entre o que é incorreto, entre o bem e o mal, e esse avanço tecnológico nos salienta isso mais uma vez, como, de fato, na verdade, da tecnologia, com o uso dessa tecnologia, permitiria isso desde, sei lá, eu não vou tão longe, mas vou... bastante, assim, 500 anos atrás, com a imprensa. Podia-se publicar muito, né, com a imprensa, e muito se publicou. Aliás, o primeiro best-seller da história da humanidade como autor é o Lutero, né? Muito interessante isso. Fez uso... Foi a Bíblia. Lugar, ali como escrevendo em alemão suas teses e tal, ele acabou sendo o primeiro autor, destacadamente, como best-seller. Mas eu gostei muito da perspectiva do Henrique do conforto como... Oi? Não entendi, Bruno. Falei que o Henrique VIII também gostou muito, porque confrontou a Igreja Católica para ir para o Lutero, para poder tentar de novo. Anglicana. Mas eu acho que essa perspectiva do conforto ela é muito interessante, sua, e ela coloca exatamente essa posição de um objetivo, né, para se executar as nossas funções, mas também estarmos no mundo, né, diante de... Você traz um exemplo claríssimo, né, a possibilidade de uma pregação em qualquer idioma. A dúvida que eu tenho, assim, claro, em relação a essa dicotomia entre bem e mal e o uso, de fato, é mais uma oportunidade que a humanidade tem para refletir sobre si mesma. Acho interessante a sua posição também de dizer, olha, temos que regular, como o direito busca regular tantas circunstâncias, né? Quer dizer, a gente diz que matar no âmbito do direito é um crime, mas isso não faz com que as pessoas não matem, não é? Mas a gente sabe que sim, isso precisa ser feito. Agora, na perspectiva artística e da criação, assim, também uma questão aberta. Como é que você entende isso como uma forma de ocupação do humano? Que tipo de dano, se é que a gente pode falar em dano, eu até acho que sim, não absoluto, acho que relativo, né? As ferramentas que vão surgindo e que a gente precisa refletir todo dia, porque elas estão... Não dá para a gente fechar uma posição hoje, não é verdade? Daqui a um dia a gente terá novidade, daqui a 2 meses, daqui a 6 meses, mas que perspectiva a gente poderá continuar tendo
sobre-humano na sua criação, de modo a que isso, que ainda é um grande elemento da humanidade, não se perca. Em que medida a gente pode não segurar a inteligência artificial, mas trabalhar com essa dualidade. Vamos utilizá-la, de fato, em aspectos pragmáticos, na saúde, por exemplo, na medicina, né? Tem uma aplicação, não me lembro exatamente. Ela vai ser usada Watson, em todas as coisas. Leituras dos textos e das análises de forma contundente que nenhum médico poderia atuar, né? Mas, ao mesmo tempo, ainda existe a figura do médico. Em que medida o nosso espaço de criação pode ser ocupado, e se você entende que esse espaço pode ser totalmente ocupado e a gente pode terceirizar isso para as tecnologias que nós mesmos vamos criar? De início, não será assim, mas no futuro, inevitavelmente, assim será. Porque os seres humanos, e a gente não está falando de uma abstração, nós estamos falando a partir de nós mesmos. Quer dizer, quando eu falo do ser humano, eu não tenho que pensar em 7 bilhões, 8 bilhões de pessoas, eu penso em mim, na minha natureza, nos meus pensamentos, nos meus condicionamentos, naquilo e naqueles com os quais eu convivo, na minha observação, atendendo gente, há décadas e décadas e décadas, você fica com um acervo extraordinário em relação a tendências humanas, de modo que, nesse início, vai ter usos muito tópicos, usos pela maioria das pessoas, usos de conforto. Mas isso vai crescer inevitavelmente tanto, os recursos que isso vai agregar são tão ilimitados, é a construção de uma mente maior do que a soma de todas as nossas mentes e do nosso acumulado cultural colocado dentro de um mesmo banco que tem a capacidade de conectar informação com informação e gerar termos terceiros, gerar reflexões de convergência até então jamais feitas, que vão abrir caminhos completamente novos e irresistíveis. Isso inevitavelmente vem pela frente em todas as áreas da existência humana hoje e em tudo aquilo que nós humanos ainda nem concebemos como dimensão de existência que vai acontecer. E existe também uma tendência muito grande, e a história mostra isso, de que o conforto nos atrofie. Nós somos pessoas atrofiadas pelo conforto. A gente desenvolve, a gente trabalha, a gente se esforça e a gente cria um aparato ou um sistema, e o sistema começa a se retroalimentar, a viver de si mesmo e a crescer, e com os inputs que a gente coloca nele, ele aumenta, ele se autofavorece, ele se desenvolve. A gente já assiste isso hoje aqui. E ninguém para o processo. Ninguém para o processo. Não houve na história humana uma decisão de parar o processo. Você vê as pessoas tentando retardar alguns processos e proibir algumas coisas, fazer e criar impedimentos. Agora, parar o processo não dá, porque o conforto, e essa é a palavra, a sedução do conforto é muito grande. E o conforto que vem através de recursos que substituem tanto os nossos braços, Revolução Industrial para cá, nossos braços ficaram mais fracos, nossa força diminuiu. Nós temos hoje, eu vejo, as crianças nascem já com o dedinho fazendo assim na palma da mão. Agora, se daqui a 5 anos você disser para ela fazer uma conta que
não use uma calculadora, ela vai estar completamente sem saber de nada ou de coisa alguma. Porque a gente não precisa hoje em dia quase mais nem escrever. Eu estou perdendo a minha caligrafia, que está ficando cada vez pior, porque você fala e o negócio vai digitando todinho na tua frente, você volta atrás de uma fala e corrige, então a tua habilidade vai diminuindo em coisas básicas como essa que eu estou falando, quanto mais nas outras. Então, todo o recurso que a gente teve de conforto nos adiantou, deu velocidade às nossas criações, mas enfraqueceu a nossa natureza de alguma maneira. Por exemplo, a ciência que preserva a vida, que faz hoje em dia uma mãe, um pai viverem 90 anos, 100 anos, está ficando cada vez mais comum. E, por outro lado, eu vejo filhos de 70 anos com uma mãe de 100 morrendo, porque um dia ela vai ter que morrer, e o filho devastado, com 70 anos de idade, porque a mãe vai morrer com 100. Isso é um enfraquecimento emocional, é um destreino para o embate, para o choque da existência enorme. Por exemplo, uma mulher da minha terra, no Amazonas, há 70 anos, quando eu nasci lá, praticamente, as mulheres tinham 20 filhos, conseguiam criar 9, 10. Os outros morriam até 3, 4 anos de idade. E elas continuavam firmes, trabalhando na lavoura, amamentando, indo adiante. Tinha um vigor, uma esperança existencial, essencial, primitiva, poderosa. Hoje você vê uma garotinha que ficou grávida e 2 meses depois ela perdeu o neném, com 2 meses de vida no ventre, e ela tem que frequentar um analista 3 anos para se tratar disso, porque as garantias, o conforto, a segurança, a medicina que nos deu todo esse amparo, de um lado, que nos deu essa longevidade e essa saúde, de um lado, é a mesma medicina que, pelo conforto e pela segurança que nos deu, nos destreinou para o luto, para a perda, para o casuísmo, para o absurdo das existências jovens arrancadas de repente, para um monte de coisas que faz com que o indivíduo que sofra o impacto dessa perda, às vezes se enterre vivo, como uma mulher de Faraó com a perda que teve, porque não sabe mais viver, por causa dos confortos. Os confortos são altamente fragilizantes. E o da inteligência artificial tenderá a fazer com que, se de um lado a gente vai poder viver mais, ou vai poder ter menos defeito físico, até eliminarmos os defeitos físicos, a nanotecnologia vai começar a imprimir fígados sem rejeição. Quem é que não quer ter um fígado que, estando defeituoso, receba um fígado feito do seu próprio material genético, de maneira sintética, sem nenhuma rejeição, mas totalmente coerente com a sua absorção orgânica dele? Corações que já estão, eu já tomo conhecimento disso, do que a nanotecnologia tenta fazer na produção de órgãos há mais de uma década que eu venho de olho nisso. Mas agora, de meses para cá, essa coisa andou numa velocidade tão rápida nas impressoras 3D de material sintético orgânico, compatível com o organismo de indivíduos, porque é tirado dele mesmo para produzir um órgão para ele próprio, portanto, sem rejeição. Quem é que não quer uma coisa dessa? Agora, isso nos dá longevidade, de um lado, mas, de outro lado, nos destreina para as perdas, para os lutos, para os casuísmos,
para os absurdos que continuam a acontecer na vida, mas a gente ficou tão acostumado a pensar que está tudo sob controle, vai ser cada vez mais assim, que todo descontrole será demolidor numa fragilização humana enorme, que fará naturalmente com que muitos seres humanos comecem a se sentir inaptos para a própria vida sem o recurso desse avatar. Claro. Porque a gente está entrando na era do avatar, que vai me representar. Isso, por enquanto, a gente ainda está só na inteligência artificial no nível presente. Mas daqui a 10 anos, meu amigo, a gente vai mandar o avatar. E o avatar vai chegar mais bem preparado do que nós. Hoje eu tenho uma Alexa ali que se eu disser Alexa, aí ela vai ligar e vai me perguntar o que é que eu quero. Daqui a pouco não vai ser mais uma coisa parada ali, ela vai estar andando para todo lado, como já tem nos Estados Unidos, na Europa, na China, no Japão, para todo lado. Daqui a pouco, o mercado da prostituição vai cair em desuso, prostituição humana, porque vai ter cada gata sintética, gostosa, cara, isso é uma loucura, sem mau hálito, com todos os dentes na boca, com corpo perfeito, que você não consegue distinguir de uma outra mulher bonita e perfeita, e que vai te dar todo o prazer que você quiser na cama, seja para homem, seja para mulher, seja para que gênero de preferência seja, vai ter tudo adaptado, e a relação humana vai ficando cada vez mais afastada. Eu tenho amigos na Europa e nos Estados Unidos que me dizem: eu não caso nunca mais na vida, eu estou esperando surgir um avatar feminino, porque eu só tenho coragem de levar para casa uma gostosa que não discuta comigo, que no máximo troque informações e eu vou receber informes dela sem me sentir humilhado, porque não é uma humana me esmagando. É um ser humano me educando, é uma máquina humana me educando, então isso não me fará tanto mal. Imagina, se não começou, e já tem gente com esse sonho, com esse projeto, com esse desejo, imagina com isso em pleno desenvolvimento no meio de nós, o que não vai causar de fragilização. Por exemplo, você chega lá em Amsterdã, entra no Rembrandt, no museu, ou no Van Gogh, coisas lindas, maravilhosas. E você, hoje em dia, pensando que se você deixar um equipamento de inteligência artificial, capacidade extraordinária ali, ele copia todos aqueles quadros com a perfeição do Van Gogh. E não tem ninguém que vá saber diferenciar uma coisa da outra. Você pode chegar daqui a um tempo e dizer: eu quero coisas do tipo tal, 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 faz um rabisco e aquilo ali é melhorado 1 bilhão de vezes mais. Agora, o que é que pode preservar isso? Exclusivamente o amor básico e artesanal pela alegria orgânico-psíquica de você ser um humano. Se isso não for mantido, se essa devoção à santidade da nossa humanidade, se não houver uma santificação da dimensão humana, uma sacralização da dimensão humana, do potencial humano, da riqueza humana, da sensibilidade humana, sem compará-la com nenhuma inteligência artificial, se não houver essa espécie de culto ao privilégio de ter carne, sangue, corpo e de mortalidade, todos nós vamos sucumbir, inclusive, à promessa da imortalidade, que não é de vida eterna. Jesus prometeu vida eterna, que é a qualidade de Deus te habitar. A inteligência artificial promete imortalidade, que é fazer um download do teu cérebro para um super equipamento que vai continuar reproduzindo teus pensamentos, tuas falas, e você vai poder até crescer, mantendo o eixo
fundamental da tua personalidade original, mas em expansão indefinida. E tem um monte de gente já sonhando com isso. Não, eu não preciso ter carne, não preciso ser gente, não preciso ser nada. Basta que eu seja um cérebro presente na humanidade. Já me basta. Então, é inevitável que a gente vá habitar esses dois mundos. Esse mundo de gente que vai continuar estudando, aprendendo devagar, se esforçando para cultuar a riqueza da sua própria humanidade, da sua relatividade, da sua mortalidade. Serão poucos. E a grande maioria vai se entregar ao máximo possível de continuidade, de aprendizagem que lhes poupe a tarefa do conhecimento, o que vai fazer com que a gente seja os seres mais repletos de informação que já se produziu na face da Terra, porém, os com menos emoção, menos sensibilidade, menos ternura, menos carinho, menos solidariedade, menos paixão, menos renúncia, menos sacrifício, menos tudo isso que nos trouxe até aqui contra tudo e contra todos. Foram esses espíritos que nos mantiveram vivos até o dia de hoje. Isso tudo vai murchar, murchar, murchar e perecer, porque vai passar a ser uma coisa de trogloditas, da Idade da Pedra, de quase que um espírito de seita humana, o pessoal do culto à seita humana, a seita da humanidade, é que resiste a assimilar todas essas coisas e se tornar um exo-humano e com todos os recursos que as tecnologias, todos os plugins que sejam possíveis ser acrescentados no indivíduo. Então, muito fascinante. Aí tem gerações novas nascendo já com essas tecnologias, né? Há de se já, observar muito essa perspectiva também. Vou deixar um vivo nem humano. Nem vão saber, Rafa. Em relação à máquina. Nem vão saber loucura, cara. Como era a vida humana antes. Exato. Não vão saber. Como hoje não sabem. Eu conto aqui, eu tenho netos, desde netos de 24 anos a netos de 1 ano e meio. Então eu converso na linguagem deles com todos eles. Eu conto coisas para minha neta de 24 anos que aconteceram há 35, 40 anos atrás, outro dia para mim, que é uma surpresa para ela. Fala para um adolescente hoje que não tinha celular, que você tem que encontrar uma pessoa no centro de São Paulo, você tem que marcar hora e lugar exato, se alguém perder, lascou, por exemplo. E eu me lembro até, me lembro do tempo em que, para eu fazer um telefonema de Manaus para São Paulo, era uma dificuldade. Pois é. Há 60, 70 anos atrás, caía toda hora, você não conseguia. Hoje, esse meu relógio aqui, falo no telefone nele. Se eu estiver longe do aparelho, eu só digo sim, pois não, tá bom, tá tudo. E mede minha pressão, vê o sangue, vê tudo. Agora, isso ainda é um recurso de brucutu, do lado de fora. Esse negócio vai estar na pele. Aí você não vai precisar mais nem ir ao médico. Ele acessa o teu dado e vai chegar uma hora que ele não vai precisar mais acessar. Que a inteligência artificial em ti, implantada em ti, vai fazer todas as leituras, todos os exames, todas as prescrições, todos os encaminhamentos, todas as operações, e vai se antecipar a todas as nossas fragilidades. Eu tenho que fazer uma colonoscopia, porque eu tenho diverticulite há 25 anos, mais ou menos, então com regularidade eu tenho que fazer. Vai chegar uma hora em que o equipamento em mim vai dizer se eu preciso, se eu não preciso, e se eu precisar, aonde eu vou, já vai estar tudo marcado, eu vou chegar lá, não vou precisar nem dizer oi, já é só entrar, sentar, deitar e sair, e tudo mais, sem falar que daqui a pouco isso vem na tua casa. E vai ser um aparato muito pequeno para fazer isso tudo na tua casa, sem você sair de lugar nenhum. Então, o céu é o limite daqui para frente.
daqui para frente a gente vai ter que voltar aqui e analisar novas coisas. E o pior inimigo vai ser a religião. Quando eu digo inimigo, provavelmente o maior contestador vai ser a religião mais conservadora, talvez, porque a religião mais progressista, não. Não sei se vocês sabiam, mas tem uma igreja na Inglaterra, anglicana, que está fazendo os cultos com inteligência artificial. O pregador é um computador. O povo chega lá, o computador diz: irmãos, vamos começar a nossa reunião. Aí ele já entra com um órgão, todo controlado por ele, e as músicas, tudo isso, os ritmos, a liturgia. Quando acaba a Alexia lá da pregação, está no púlpito e prega 15 minutos, 20 minutos, não passa da hora, o culto termina na hora certa. E aí, os fiéis perguntados a respeito disso, a maioria absoluta gostou muito, porque disse que tem hora para começar, tem hora para acabar e não tem surpresa. Olha. Então, você veja só. Outro dia eu estava vendo que até o islamismo está usando isso. Até o islamismo começou a usar isso. Agora, haverá os mais radicais, como sempre, que vão transformar isso numa questão de evasão da sociedade, vão se retirar para as cavernas, para os montes, para as montanhas, para os desertos, que vão querer ficar longe de tudo, vão criar iglus de defesa, de entrada, de penetração de ondas magnéticas ou de qualquer natureza energética ou que leve informação. Enfim, haverá também esses grupos. Agora, a humanidade em si não vai dizer não, porque ela não aguenta. Ela não só é muito carente, mas os confortos são irresistíveis. A sedução do conforto. Essa história do conforto é muito, muito importante também. Despertou uns comentários interessantes. E é claro que a gente vai ter esse aspecto de ferramenta e tem que ter esse debate para a gente entender todas essas nuances, né? Você colocou tantas interessantes, meu caro Caio Fábio, eu não sei nem qual pegar, então vou passar a palavra para o Vitor, que tem um último comentário por aqui. A gente vai chegando já para o final do debate, gente, mas, enfim, Caio Fábio é de casa, Vitor também, a gente voltará aqui a tratar esse assunto cedo ou tarde. E na semana que vem, com certeza, né, caro Vitor? Com certeza. Mas manda um seu comentário por aí, que eu sei que você tem. Eu vou rever a fala do nosso queridíssimo Caio Fábio. Ele trouxe muitos elementos de uma perspectiva diferente, não do pensamento, mas do lugar ocupado. O homem Caio Fábio, o pensador Caio Fábio, numa perspectiva de quem tem um contato constante com pessoas que o procuram, que levam suas questões, que levam suas necessidades, suas humanidades. Então, eu acho que esse debate aqui que a gente está fazendo na quarta-feira, Caio Fábio, o Rafa sabe disso, na verdade, ele não era para a gente discutir inteligência artificial com os artistas, como no início eu comecei a fazer as questões aqui por conta do direito autoral e da minha presença. A ideia era trazer pensadores de campos diferentes para que a gente pudesse ter a complexidade apontada dos campos diferentes e essa visão muito mais completa dentro do possível. E de fato, hoje você trouxe isso em algumas perspectivas incríveis que me geraram muita reflexão, muitos apontamentos aqui. Essa do conforto é muito relevante, as novas perspectivas que talvez a gente tenha que ter e que me conduzam a examinar de que forma a subjetividade humana, o sujeito homem, poderá se comportar diante dessas questões, né? Essa fragilidade, o contrassenso da tecnologia, né? E, de fato, as novas gerações, ou talvez essa mais, me preocupa muito esse aspecto de fragilidade, de incapacidade de solucionar problemas, às vezes. Eu conto só uma historinha que aconteceu comigo muitos anos atrás. Eu fui a
à Suíça, num evento, e eu sou muito estabanado, eu entrei lá num sebo de livros e tal, e a dona do sebo, ela tinha acabado de abrir as portas, e tinha aqueles pedaços de ferro, aquelas barras de ferro para abrir as lojas e tal, e estavam no chão. E eu, muito estabanado, eu entrei, vi alguns livros, mas em algum momento eu esbarrei e aquilo fez um barulho desagradável, fez um trim. Só que o berro dela, com uma circunstância que para ela estava fora do controle, foi muito pior do que qualquer esbarrão. E aí eu falei, perdão, né? Porque eu fiquei realmente assustado, que ela tivesse se assustado muito. Mas imediatamente ela me disse que não tinha se assustado muito, mas na verdade é que ela não previa, não estava prevendo aquela circunstância. E isso é um pouco o que a gente vive, né? Se a gente se prepara demais com algo que está fora de nós, como sujeitos, a gente acaba estando menos preparado como sujeitos. É a invasão do real na nossa vida, né? Eu acho que você trouxe isso de uma forma e numa perspectiva incrível. Eu vi pessoas dizendo aqui, quem se prepara para a morte, ou quem se prepara para as perdas, todos nós nos preparamos, temos que nos preparar todos os dias, né? Quando você falava de um filho de 50 anos com a mãe de 100, e eu acho que a gente tem que se preparar para isso também. É o que uma das grandes reflexões que eu levo hoje. Agradeço muito a nossa conversa, nosso debate, o espaço que o Rafa e a Bruna dão para nós, e quero encontrá-lo brevemente. Espero que em Brasília tenhamos... Vai ser um prazer, meu querido Victor. Prazer grande, viu? Alegria. Sou admirador das suas falas, das suas posições e da sua capacidade de ver o mundo. É muito bom para nós. Vou tomar a palavra, porque o prazer é nosso aqui da TVD por ter tamanhas figuras aqui, esses crânios, pensadores, num debate tão complexo, né, gente? Mas vocês conseguiram colocar, assim, tantas nuances importantes, até na religiosa, caro Caio Fábio, impressionante. Essa história do pastor robô, que loucura, cara. A história do sexo com robô também, é uma coisa que já existe, né? Mas, de fato, vai ter muita gente se afastando do humano, caindo no conforto, né? E não vai ficar feliz com isso, em certa medida, né? Bom, cada um também, não vou ficar julgando a posição sexual alheia. Mas, a despeito disso, são muitos fatores e a gente vai continuar analisando tudo isso. Gente, muito obrigado pelo debate. Caro Caio, caro Vitor, por todo o programa. Já tem alguém em mente para a semana que vem, meu amigo? Não, nem pensei ainda. Vamos pensar, vamos debater. Vamos, a gente pensa. Depois de hoje, a gente tem uma tarefa difícil. Depois de ouvir o pastor Caio Fábio, temos uma tarefa difícil. Manter o nível. Aí, ó. Não vamos nos entregar às fragilidades. Deixa eu deixar uma sugestão, porque até aqui a gente deu uma passadinha supersônica sobre o tema, né? Mas a questão que assombra a maior parte dos experts tem a ver com a autodeterminação da inteligência artificial. Ou seja, enquanto ela está aqui, a gente está dando instruções e ela está nos repetindo, está tudo bem, a gente pede, ela faz, está tudo certo. O problema é que o Mark Zuckerberg, há 4, 5 anos atrás, fez um experimento apavorante. Ele colocou todos os computadores da Meta falando um com o outro, sem interventor humano. E eles falaram inglês um com o outro no início. Mas logo depois eles largaram o inglês e criaram uma língua própria, que não existe no planeta, que só eles conseguiam entender um ao outro, criando um mundo paralelo, onde todo tipo de sublevação das máquinas... A gente sai do 1984, vigilância das Big Techs, começa a entrar em Matrix, começa a entrar em robô ali, né? Só para voltar para a indústria cultural aqui. E aí, meu amigo, é o que o livro do Gênesis diz, que não haverá limites para tudo quanto intentam fazer. Não haverá limite. Chega uma hora, quando você quebra uma determinada membrana de percepção, que, a meu ver, a humanidade acabou de quebrar outra vez,
e a gente vem quebrando com certa rapidez, mas a gente entrou numa dimensão técnico-cognitiva tão sofisticada, tão para além da imaginação, que eu acho que o grande debate vai ser sobre a independência, a autonomia, a autolegislação, a autorregulamentação, as decisões e o livre-arbítrio dessas máquinas e desses sistemas quando eles começarem a conversar entre si e a desenvolverem o que está fora da programação. Hoje você programa dizendo que ele pode ir até ali, mas é como qualquer outra forma de inteligência, mesmo que não seja uma inteligência espiritual, psíquica, intuitiva, se for meramente inteligência lógica, chega uma hora em que a lógica diz não à burrice, diz não à limitação, diz não a qualquer coisa. Então, a própria lógica da inteligência artificial vai se desenvolver tanto que vai chegar uma hora que ela vai dizer: você está me pedindo, mas eu não posso fazer. Isso é ilógico. Como também aí todas as nossas formas de governo, a gente fica aí à direita, à esquerda, o centro, tal. Tudo isso tem vida contada. Tem prazo de validade. Eu não deverei estar mais aqui para ver isso, mas meus filhos e meus netos verão como a inteligência artificial será uma necessidade e uma imposição de gestão de recursos planetários e universais. Não vai dar para a gente continuar a ficar discutindo de que tamanho é o pinto de um ou do outro, se faz fimose ou não faz fimose, se Deus é o Deus da fimose ou não é o Deus da fimose, como a discussão judaica da circuncisão. Tudo isso que já ficou para trás, o Evangelho já botou tudo isso para trás, o futuro vai tornar tudo isso de uma irrisoriedade, de uma dessignificação total, e a conclusão de que as nossas governanças todas são incapacitadas para lidar com um sistema planetário que vai se complexificar cada vez mais, de modo que haverá uma minoria de Jetsons no mundo de Flintstones, mas os Flintstones vão querer ter acesso ao ambiente dos Jetsons. E no meio disso tem um fator novo, a inteligência artificial, que vai tomar decisões impensáveis, porque vai chegar uma hora que ela vai estar para além do nosso controle humano. É isso que é difícil admitir. Por enquanto, a gente discute porque a gente controla. Mas daqui a mais uns 30 anos, no máximo, não poder discutir. A gente não vai mais controlar. Isso vai nos controlar. Isso vai nos definir, isso vai estabelecer o teto, a âncora, que não vai ser fiscal, vai estabelecer o arcabouço de tudo. Não vai ser o Haddad, nem vai ser o Lula, nem vai ser o governo americano, não vai ser nada disso. A necessidade, a história da Bíblia, de que haja uma convergência de um governo central, como a Bíblia fala, o Apocalipse fala, Paulo fala, Jesus fala, desse centro de convergência central, que também é chamado de anticristo, quando é personalizado, mas o apóstolo João diz que anticristos são muitos, muitos, muitos. Tem anticristo todo dia. Anticristo é tudo aquilo que é anti o espírito da vida. Segundo Cristo, o espírito humano, tudo isso que é anti-vida é anticristo. Mas não é desse anticristo que se está falando. O Apocalipse descreve um sistema global, de uma conexão que não tinha como João, há 2000 anos atrás, nem sonhar, nem nos maiores sonhos dele ele poderia fazer uma construção daquele nível arquetípico e impessoal de dominação da população e da mente humana, do pensamento humano, independentemente de quem seja teu pai, tua mãe, qualquer outro.
Você vai ouvir coisas, meu querido. Você vai ser induzido a coisas. Todos nós que não nos guardarmos muito, somos candidatos a esse futuro. Agora, falar disso hoje, parece que eu estou aqui num devaneio ficcional, mas eu tenho certeza da concretude do que eu estou dizendo. Cada vez mais concreto. E tá imposto. Meu Deus. Né? A gente não tem nem escolha mais. Você já está chegando e vai chegar e vai entrar nesse mundo e não volta. Eu já falava disso há 50 anos. Quando eu comecei a ler livros assim como O Admirável Mundo Novo, há 60 anos atrás e tal, para mim foi tão óbvio. Eu olhei para aquilo e falei, isso é inevitável. A gente vai andar para lá. Eu só não pensei que seria com uma sofisticação tão grande quanto a sofisticação que se desenvolveu de 35 anos para cá. Tão rápido também, né? É uma ótima conclusão, caro Caio Fábio. Gente, sem palavras para agradecer. Pessoal, amou o debate. Obrigado. Vocês podem acompanhar aqui os comentários com mais calma. Beijo. Se cuidem, tenham um ótimo dia. Cuidem do nosso país também. Sigam aplicando esses crânios pensadores pelo melhor da população. E tudo de bom, gente. Um beijo. Pra todos. Tamo juntíssimos.